Fala moçada, hoje o vídeo está interessante, tem muito design pattern que a gente vai ver aqui, que vocês usam aí direto, a gente vai destrinchar ele para entender melhor e aplicar, né? Se você é um desenvolvedor que ainda talvez não tenha ouvido falar desses design pattern que a gente vai listar aqui e destrinchar aqui nesse vídeo, eu convido você a ficar até o final e ver todos eles. Eu aposto com você que você vai sair daqui sabendo bastante coisas que você pode aplicar em seus projetos práticos do dia a dia em React. Vamos nessa. Vou compartilhar minha tela aqui já. Eu tenho aqui vários códigos do Design Partner, né, que eu vou um por um e vou colocando aqui no app para a gente ver como é que ele funciona também na interface aqui do nosso aplicativo aqui, nosso app, web app aqui do React. Então, o primeiro que eu gostaria de compartilhar com vocês é o Container Presenter. O que o Container Presenter faz? Ele separa a lógica de negócio da apresentação. Basicamente isso. Nesse caso aqui eu estou separando a consulta a uma API, um back-end aqui, da apresentação dele, do username aqui, user.email. Então ele é bem simples aqui, o entendimento dele é um componente na qual eu uso um outro componente para poder prover para mim a minha apresentação, meu presenter. Então tem a lógica de negócio, que seria essa parte aqui da, do acesso a essa API e digamos assim, o guardar esses dados aqui que eu recuperei dessa API. E o meu presenter, a minha apresentação, seria basicamente expor esses dados em tela. Vou colocar aqui, ó, user. Então, estou trazendo aqui da minha API aqui. Cadê? Deixa eu ver se está aparecendo aqui. Acho que sim. Aqui, ó. Tá vendo? Trouxe aqui para mim. Já está apresentando aqui para mim em tela. Compound Component. O que são esses Compound Components aqui? A gente vai ver agora. Mas basicamente é um componente que tem uma lógica assim um pouco complexa e que dentro dele você consegue montar subcomponentes nas quais fiquem mais intuitivos, né? Declarativos assim para nós. A gente usa muito isso, cara, em aqueles frameworks de UX e UI que a gente tem, por exemplo, o anti-design. Deixa eu ver se eu acho aqui algum exemplo aqui. Aqui é um exemplo, né? O rádio aqui, tá vendo? Tem um rádio group e dentro dele tem o rádio de fato aqui. Então, aqui ele está usando compound components, que são subcomponentes para poder deixar mais intuitivo. E esses subcomponentes eles compartilham comportamentos e estados entre si. Então, nós temos a tabs, que é um componente superior, digamos assim, né? Seria o componente pai de todos, e que ele tem uma lógica aqui de negócio dentro dele, que é basicamente para poder lidar com as tabs, né? Eu vou colocar aqui para a gente ver visualmente, acho que é mais interessante a explicação. Olha só, eu tenho as minhas tabs aqui, onde eu clico em cada uma e ela imprime aqui o conteúdo daquela respectiva daquela tag. E aí eu tenho esse meu tab list, que é esses caras aqui, os botões. Dentro desse meu tab list eu posso colocar aqui quantas tabs eu quiser. E o meu tab panel recebe um index que basicamente indica qual que é a tab que ele vai estar associado. Tudo isso, esse cara aqui, o tabs aqui, ele faz essa lógica dentro dele, não precisa ficar fazendo externamente, entendeu? Posso explicar aqui dentro? Acho que é interessante, né, explicar essa lógica aqui. Eu tenho aqui os meus três componentes que eu tenho dentro dele, né? Dentro do tabs. Eu compartilho o único estado que é o que está ativo, a tab que está ativa e a tab que não está, né? Na verdade é só a tab que está ativa, as outras são as que não estão. Eu basicamente itero todos os meus childrens desse tabs, ou seja, ele vai pegar esse cara, esse, deixa eu pintar aqui que é melhor, esse cara, esse, 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 aqui dentro desse map aqui. Eu investigo qual é o tipo tab list, esse cara aqui, e dentro desse shield aqui eu faço uma outra iteração que é para iterar
né, esses caras aqui. Pegar cada um deles e apresentar aqui em tela já a lógica deles, que fica bem aqui, ó. Seria um botão que vai clicar e vai mudar, basicamente enviando, vai mudar o Active Tab enviando o seu index aqui. Então, esse cara aqui, na verdade, ele vai chamar esse cara aqui, ok? Além disso, aí eu imprimo em tela aqui, que seriam esses botões aqui impressos. Além disso, eu vou imprimir também o Tab Panels, que é a mesma lógica, só que verificando qual é o Tab Panel aqui, ó, tá vendo? Então, ele verifica aqui nesse if, se é o Tab Panel, é um Tab Panel. Então, eu crio um clone desse cara, que está bem aqui, Tab Panel aqui, que é basicamente uma div, que eu posso depois customizar aqui, né? Colocar um estilo que eu gostaria aqui, e que pega o children que está dentro desse Tab Panel, ok? Que é esse cara aqui, no caso. Então, eu envio para cá o Active Tab e o index desse cara, ou seja, o index 0, 1, 2 e assim por diante. E aí, eu comparo, né? Vejo aqui se ele foi igual ao index, se a tab foi igual, se a tab ativa foi igual ao index, eu exibo ele. Basicamente isso. Então, ou seja, é uma lógica que sim, que é de certa forma, né, um pouquinho complexa, mas que eu consigo simplificar dentro desse meu compound component e disponibilizar isso de maneira declarativa para o meu usuário, né? Para me usar isso aí no meu componente. O meu usuário que seria eu, né? No caso, o programador. Context API, a gente está acostumado já no Context API a usar, né? É bem difundido esse designer partner, mas é importante entender como é que ele funciona. Tudo parte da criação de um contexto. Esse meu contexto ele é proveniente do próprio biblioteca do React, né? De posse desse contexto, eu crio o meu provider, que ele engloba, né? Tudo aquilo que eu quiser, no caso, né? Que eu quiser que tenha acesso a esses meus status, né? Esses meus estados, né? Nesse caso aqui eu estou compartilhando o tema aqui, né? Se é light ou dark, e assim vai. Em cada lugar que eu gostaria de ter acesso a esses valores, eu uso o meu context, aqui o meu hook chamado use context, enviando para ele um texto que eu criei, né? E aí eu criei aqui apenas um hook aqui customizado aqui para poder usar isso e vou colocar isso lá. Primeiramente vou colocar esse cara aqui. E esse cara aqui. Pronto. Aí eu já tenho acesso aqui ao meu componente usando o Context API, esse padrão de projeto, né? Controlled Components. Os Controlled Components, galera, basicamente são, como o próprio nome já diz, componentes controlados pelo pai, digamos assim. Ou seja, através das props, eu controlo esses caras aqui, né? Ou seja, eu controlo o meu componente. Então vamos chamar ele aqui, para a gente ter uma ideia aqui de como usá-lo. Mas é bem simples esse o contexto. Então, reclamar aqui porque eu preciso colocar minhas props aqui. Eu vou criar aqui esse cara aqui e eu vou usá-los aqui, ó. Só dar um console.log valor aqui para a gente ver esse valor. Então vocês vão perceber que toda lógica que eu tenho está externa a esse cara. Ele é controlado. Um componente externo controla esse cara, entendeu? Já é diferente do uncontrolled component. O que esse uncontrolled faz?
ele basicamente, dentro do escopo desse componente, já há todo o controle dele de fato, né? Ele não depende de um componente externo para poder funcionar, digamos assim. Aqui, ó. Então, dentro dele, ele já tem tudo que ele precisa, né, entre aspas, para funcionar. Essa é a diferença entre um controlled e um uncontrolled component design partner. Custom hooks. Vamos criar um hook nosso aqui no caso, né? Basicamente, quando você cria um hook customizado, ele é um design partner que você está usando. O que é um hook? É basicamente, galera, uma função que provê para você alguma lógica de negócio compartilhada, que você vai usar isso, enfim, em outros lugares, né? Então, é basicamente o que eu estou fazendo aqui. Eu estou usando um hook chamado useEffect. Deixa eu colocar aqui para carregar. Eu estou usando um cara aqui chamado useEffect, onde ele vai, através de um userEffect aqui, quando eu receber uma URL, ele vai fazer o fact desse cara, dessa URL. Caramba, eu risquei aqui o nome errado. Vai fazer o fact dessa URL, vai tratar aqui, né, o fact, e vai salvar nesse data aqui, save data. Save data. Ok? Basicamente isso. Vamos ver aqui o que, é que eu posso fazer aqui usando esse hook. Vamos usar aqui, ó. Vamos usar ele aqui. Eu tenho um exemplo lá, vou fazer ele aqui. Então eu tenho aqui, olha. Vamos usá-lo aqui. Deixa eu ver aqui que eu não compartilhei esse cara. Vamos colocar algum cara aqui. Colocar esse próprio URL que eu tenho aqui para imprimir o coisa. Aqui dentro eu tenho retornado o meu data. Aqui. Vamos consolidar o ponto data e vamos ver o que ele vai retornar para nós aqui. Pronto, ele já trouxe aqui, ó, todos os dados que eu tenho provenientes dentro desse fact aqui, que eu fiz usando esse hook. Então, ele basicamente compartilhou comigo algo, uma lógica que eu posso usar onde quer que eu queira dentro do meu projeto React. Basicamente isso que o hook faz. E é um design impact, né, que você precisa usar corretamente, você precisa ter isso em mãos também, né? Assim como o High Order Components, os componentes de ordem superior que a gente chama. O que são os High Order Components? São uma função, vou abrir ele aqui, uma função na qual recebe um componente e retorna um outro componente com, digamos assim, novas features, novas características, né? Novas funcionalidades. Então, aqui um exemplo aqui do with loader, ok? Eu tenho uma interface aqui que tem esse data aqui e ele põe um loader para esse data e retorna para nós, né? Um componente com mais essa funcionalidade do load, né? Vamos fazer aqui o uso dele. Aqui, ó, se eu vim aqui, colocar aqui. Acho que eu não estou compartilhando esse cara. Vamos compartilhar ele aqui. Eu vou criar o user aqui, justamente com esse user props. Aqui vai ser meio difícil a gente ver, porque a gente vê o load funcionando, porque ele está síncrono aqui, né? Coloquei direto aqui. Mas vamos fazer aqui dentro algo interessante. Usar o nosso hook. A gente pode usar assim ou assim, ó. Tá vendo o load lá antes? Show, é isso que esse cara faz.
o componente de ordem superior, né? Beleza, galera. De posse dessas informações, galera, eu acho que vai ajudar muito vocês. Espero que ajude muito vocês. E se vocês tiverem algum comentário extra, coloque aqui nos comentários, galera. É muito importante para nós. Dá o like também, se inscrever no canal. Isso também é um designer pacter da galera aí, entendeu? Do YouTube, para esse canal dar certo, né? E eu espero que ajude bastante vocês aí, que seja muito proveitoso, né? Para a vida de vocês como programadores. Beleza, galera? Desejo sucesso, tudo de bom. Até a próxima, galera. Fiquem com Deus.